Ufa, professora, chegamos à fase final, né? A reta final do nosso material. Falamos bastante coisas, são assuntos bem densos, né? Então a gente chega aí ao ponto no que se refere aos chamados primeiros humanistas. Vamos conhecer um pouquinho aí do Montaigne, vamos conhecer um pouquinho aí do Maquiavel, abrindo aí as portas para um novo período. Lembrando, então, um ponto extremamente importante, que quando a gente fala de humanismo, a gente fala de momento de transição. Então, para início de conversa, é isso que tem que ficar fixado na cabeça de vocês. O humanismo simbolizou a transição de um período para outro, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a transição do feudalismo para o mercantilismo, a concepção desse mundo medieval para o moderno, onde você tem ali o renascimento cultural. E como ponto importante, o humanismo, onde a visão teocêntrica dará lugar à visão antropocêntrica deste homem, deste novo mundo que ele vive. Então a gente tem como uma lógica inicial que os primeiros humanistas eles teriam sido aqueles primeiros especialistas, teriam sido tanto poetas, literários, filósofos, historiadores, artistas, que teriam seguida essa linha transitória de um homem para um outro homem, para o reconhecimento de um novo ser, do ser humano. Ele defendendo a ideia, concebendo o indivíduo, esse indivíduo que, ao invés de estudar o mundo e a natureza, dedica-se exclusivamente a conhecer a si próprio, a estudar a si próprio, a conhecer-se como ser humano. Eu, com efeito, me pergunto, então, para que serve conhecer a natureza das esferas, parando para analisar, né, pela visão humanista? Me pergunto, então, para que serve conhecer as esferas, os pássaros, os peixes, as serpentes, mas ignorar ou não procurar conhecer a natureza do homem, porque nascemos de onde viemos, para onde vamos, justamente fazendo aquela contraposição entre o princípio básico dos humanistas, que estava voltado ali para o que eles chamavam de os nomos, conhecer a nomos, conhecer o nomos, o homem. Se voltarmos à filosofia grega, e aí parando para analisar esse ponto de ruptura e de transição, os humanistas dizem o seguinte: se você voltar lá à filosofia grega, aquele princípio inicial, onde você tem ali, voltando a falar, os pensadores pré-socráticos, naturalistas, vocês percebem que o primeiro filósofo a pensar a filosofia como processo interior, aí depois já se referindo a nomos, no caso, ao período ali antigo, se referindo ali ao período no contexto socrático, onde você tem ali o aprimoramento da alma, a figura do homem, do indivíduo, a valorização deste por Sócrates, que defendeu então a frase escrita no templo de Delfo ali: conhecer é conhecer-te a ti mesmo. Outros filósofos depois de Sócrates, daqui a pouco a gente grifa aí os pontos. Platão e Agostinho também consideravam essa reflexão como um ponto de partida, o caminho para a filosofia, quando você tende a usar aí a lógica, a razão para o princípio norteador do conhecimento, da construção do conhecimento. O pensamento de todos eles, desses filósofos, foi de algum modo então retomado ali por Petrarca, um filósofo do período posterior a Sócrates, que ao mesmo tempo criticava aquela investigação pré-socrática da natureza, feitas lá pelos primeiros pensadores gregos, onde você tinha justamente as polêmicas do texto dos temas metafísicos que estavam atribuídos aos fenômenos da natureza. E aí depois, quando você chega ali no período medieval,
você tem uma ruptura, a ruptura com o período clássico, que foi resgatado por Sócrates, que foi apontado por Sócrates, e você tem um outro princípio norteador sendo pautado pela filosofia cristã. Então você tem essa mudança, essa crítica pelo Petrarca nesse sentido, de justamente fazer a crítica àquelas investigações da natureza e, ao mesmo tempo, posterior ali com a escolástica. Então, o Petrarca, o poeta, ele acreditava que os estudos escolásticos, ali, os estudos das escolas medievais, não serviam para a formação do ser humano, porque justamente estavam pautados por justificar aí verdades, não refutar, pelo contrário, não apresentar nenhum tipo de relativismo ou opinião contrário, é justamente afirmar, confirmar verdades postas absolutas sem questionamento algum. Então, para ele, o Petrarca, a educação dos homens deveria então apoiar-se na sabedoria clássica, e fazendo o resgate ali ao Sócrates, porque, segundo a história, teria sido Sócrates o primeiro dos filósofos humanistas. Os filósofos socráticos teriam então ali abordado, os sofistas, o conceito de humanismo, a visão humana de homem. E no período medieval isso vai ficar obscurecido justamente pela questão da fé. Lembra que a fé terá prioridade de todo conhecimento no período medieval, a relação homem e essa fé, relação homem e Deus. E aí, quando você tem o período moderno, posterior, quando você tem todas essas transições e mudanças da ruptura desse pensamento fé para a lógica da razão, você tem, então, uma tentativa, uma retomada daquele período clássico, aquele período socrático ali da valorização da nomos, do homem. É justamente isso que o autor fala, que o Petrarca fala, do objetivo claro de você resgatar esses pensadores gregos antigos, com o objetivo de, então, ali reconhecer as capacidades intelectuais do homem. E aí você faz uma retomada característica dessa filosofia antiga, e aí nós vamos analisando esses pontos. Então você vai marcar aí para mim que sobre as ideias que eu já apresentei, fiz diferente para que a gente possa analisar de forma mais rápida os pontos aqui iniciais onde eu marquei. Se vocês puderem ir marcando com as canetas que vocês gostarem, né? Até no próprio computador, ou se imprimiu, fiquem à vontade quanto a isso. Vamos marcar aqui. Pensamento. Os pensamentos aí apontados, as críticas que eu comentei. E o finalzinho. E aí, então, você chega na retomada da filosofia antiga, fazendo esse resgate ao período antes da Idade Média. Lembrando que, historicamente falando, a gente tem a divisão pré-história, Idade Antiga, onde você tem toda as polis gregas, o mundo grego, todas aquelas regiões antigas da antiguidade ali que você estuda na história do sexto ano, Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia, e aí você tem no sétimo ano estudo mais complexo, parando ali na Idade Medieval, parando ali na Idade Média, no período medieval, onde você tem todo esse conhecimento apontado aí pela influência da Igreja. E lá, já agora no sétimo, final para o oitavo ano, você já entra aí nesse detalhe da Idade Moderna, falando sobre
Renascimento Cultural, falando ali do racionalismo, entre outras correntes filosóficas e entre outros conhecimentos históricos aí. Então, a retomada da filosofia antiga, que é o ponto principal dos humanistas, o caminho aberto por Petrarca foi seguido, então, por outros pensadores. Literalmente, ele abriu esse caminho para a compreensão e o entendimento do resgate a essa ideia antiga da valorização do homem, do olhar para este homem agora, nesse mundo pós-medieval, mundo moderno, né? Então, vários humanistas vão começar a ressaltar a necessidade de buscar esse conhecimento interior, esse conhecimento do homem, em buscar aí o saber, o desenvolvimento do saber. Isso não significa, ou não significava, que todos os humanistas pensavam da mesma forma. É claro que existiam opiniões diferentes e várias vertentes e teorias diferentes dentro dos humanistas. Alguns humanistas, por exemplo, destacavam a importância do ensinamento de Aristóteles e a necessidade do ser humano de agir além de meditar. O homem deveria ter uma vida ativa e pensar sobre sua ação, buscando sempre a felicidade. Falando de Aristóteles no sentido aí do uso dos sentidos, dos sentimentos, agregando as experiências sensoriais, as experiências da vida à construção do seu conhecimento. A gente falando aí da figura do Aristóteles, pós-Platão, pós-Sócrates. Para esses humanistas, a verdadeira qualidade de uma pessoa estaria, então, no que ela conquistava agindo, justamente por meio dessas experiências vividas. Vocês vão ver durante o 8º ano, no estudo da filosofia moderna, a compreensão do racionalismo. Eu já devo ter dito no vídeo, a compreensão entre o racionalismo e o empirismo, o embate entre essas duas correntes filosóficas, quando uma usa exclusivamente a razão para a construção do conhecimento e a outra usa aí as experiências sensoriais. Os empiristas bebem na água de Aristóteles, os racionalistas beberão ali na água do Platão, beberão aí na água do Sócrates. Então você tem essa ideia. Então, entre outras palavras, o indivíduo teria responsabilidade pelo seu destino e pelas experiências que ele construirá na vida, atribuída ao uso dos órgãos, dos sentidos, visão, tato, audição, para a construção, então, do conhecimento, para o entendimento e a assimilação do olhar um objeto, do compreendê-lo, do tocar um objeto, compreendê-lo, a relação entre as experiências reais, fazendo a construção da experiência do conhecimento, a imaginação. Então, embora houvesse polêmicas e contradições entre os humanistas, como a gente já viu que existiam essas diferenças, todos eles refletiam a respeito de uma única coisa. O princípio básico dos humanistas, o ser humano, o nomos, como princípio básico aí. Deixa eu só puxar aqui, vou descer rapidinho para ver se a gente consegue agregar um comentário, como eu já fiz em outros materiais. Vou agregar aqui na palavra ser humano, vou inserir um comentáriozinho falando justamente sobre, usando esse termo que vocês me escutam falar, que é o que eu chamo de nomos, que foi ali a base do estudo de Sócrates. O nomos seria aí o conhecimento do ser humano, tá bom? Então, filosoficamente, retomaram os filósofos humanistas, retomando ali o período clássico anterior ao medieval, reelaboraram pensamentos desse mundo antigo, desse período da antiguidade clássica, a Idade Antiga. Alguns se apoiavam em Platão. Aí agora a gente tem os filósofos que vão se apoiar em Platão, que foi muito comum. A gente sabe na história que filósofos, suas teorias, suas ideias foram influenciando outros filósofos, outros homens, e que foram construindo então novas teorias, novas teses a partir
de um conhecimento, a partir de um mestre, apesar de muitos filósofos antigos, principalmente como Sócrates, abominar o título aí de mestre. Ele não se considerava mestre, ele dizia que ele era um mero aprendiz, um constante aprendiz. Então, alguns filósofos modernos, mundo moderno, e até posterior, vão fazer a construção, vão guiar a linha de suas teses, inspirados ou ali no Platão ou em Aristóteles, lembrando que Sócrates não deixou nada escrito, então você tem grande parte do saber e conhecimento de Sócrates sendo escrito e falado pelo Platão. Muito se sabe desse filósofo, muito se conhece do Sócrates por causa do Platão. Então a gente tem como linhas principais influenciadoras as teses e teorias do Platão e seguidamente o Aristóteles, que será discípulo de Platão. Então você tem aí alguns desses filósofos apoiando-se no Aristóteles, seguindo a linha ali das experiências sensoriais, e outros filósofos seguindo ali o Platão, né, e outros se apoiando ali nas filosofias helenísticas, aquelas filosofias que nós vimos lá no início, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, sendo grande ponto de influência, sendo princípios de influência para esse período humanístico, esse período aí da Idade Moderna. Essa retomada da filosofia antiga não era o retorno do passado. Por que voltar ao passado? Não era o retorno do passado com o objetivo de reproduzi-lo, e sim fazer do passado um modelo de reflexão sobre as coisas que estavam sendo vividas naquele presente, naquele período ali moderno, as novas situações que estavam ocorrendo, que se abriam ali para este homem moderno, rompendo com aquela característica pertinente ali do período medieval, quando o homem estava submetido às verdades reveladas pela igreja, à igreja, aos seus dogmas, e que não podiam ser contestáveis. Servia então para refletir esse conhecimento influenciado pelo antigo para este homem, servia para que ele pudesse refletir ali sobre a sua vida, para fazer ele entender como viver em sociedade, entender a política, a moral, a ciência, as renovações que vão ocorrer, as renovações científicas, tecnológicas, a mudança religiosa, o protestantismo, entender esse mundo cultural influenciado pelo Renascimento, esse mundo econômico abalado, as estruturas feudais abaladas, para construir um novo mundo, um mundo mercantil, um mundo do mercado, uma burguesia, uma classe social remanescente, aí surgida, que vive nos burgos, nas cidades, diferente mesmo, rompendo mesmo com a estrutura medieval. Então a gente para nesse ponto, para não embolar um pouquinho as ideias, para a gente embolar no sentido assim, entendendo os humanistas e agora conhecendo dois filósofos humanistas importantes, com ideias interessantes, com que terão aí uma influência muito posterior, serão referências para filósofos posteriores, tá certo? Eu encerro então aqui essa parte do vídeo e no próximo vídeo a gente pega a sequência aí do Montaigne, o filósofo humanista, que refere-se aí à ideia da condição humana, e depois a gente tem o vídeo do Maquiavel. Tá certo, turma? Um beijo, até lá!